Um idoso entrou em uma entrevista de emprego e foi ridicularizado por ser velho demais. Mas o que ninguém esperava era que o motivo que o levou até ali era muito sério e sua história deixaria a empresa inteira em silêncio. Assista até o final, porque essa história vai mexer com o seu coração e te ensinar uma lição que ninguém mais tem coragem de dizer. Aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. No interior da Bahia, entre ladeiras de paralelepípedo e o cheiro de café coado no fogão a lenha, fica a pequena cidade de Pedra Serena. Lá, onde o tempo parece caminhar mais devagar, os moradores ainda se cumprimentam pelo nome e a vida pulsa no ritmo das conversas de calçada. Um lugar de gente simples, mas de coração grande, embora nem sempre aberta ao novo ou ao velho. Nesse cenário modesto, mas cheio de alma, mora um idoso chamado Seu Joaquim. Um homem que carrega nas rugas a marca do trabalho e nos olhos uma história que poucos conhecem. Seu Joaquim sempre foi o tipo de homem que levanta cedo, engoma a própria roupa e agradece até o silêncio da manhã. Trabalhou por décadas como engenheiro civil, ajudando a construir desde escolas até hospitais da região. Nunca reclamou da rotina pesada, pelo contrário, via no suor um símbolo de dignidade. Agora, aos 68 anos, a aposentadoria, muito menor do que o valor que recebia como trabalhador, mal cobre os remédios da esposa e as contas da casa. Seu Joaquim passou alguns anos usando suas economias na poupança para complementar a renda mensal da aposentadoria, mas os custos com o tratamento da esposa foram ficando cada vez mais altos. Por isso, mesmo com a idade avançada, decidiu procurar uma nova oportunidade de trabalho. Na cidade, muitos já haviam se rendido ao conformismo da idade, aceitando o preconceito disfarçado de cuidado. Agora é hora de descansar, seu Joaquim, diziam. Mas ele sabia que o respeito não está em descansar à força, está em ter o direito de escolher. E ele escolheu continuar lutando. Afinal, há dores que a aposentadoria não cura, principalmente quando a dignidade está em jogo. Mesmo com o drama da velhice batendo a porta e os joelhos já cansados, seu Joaquim não se deixou levar pela pena dos outros. Ele queria ser útil, se sentir parte de algo maior, mostrar que ainda podia contribuir. Trabalho não é só salário. É também identidade, costumava dizer, enquanto dobrava com cuidado suas camisas de botão. Era um idoso, sim, mas com uma energia que muitos jovens invejariam. Foi então que surgiu uma vaga numa empresa nova da cidade, voltada para a tecnologia e inovação na área da construção civil. Um daqueles prédios espelhados que destoam do restante da arquitetura local. O tipo de lugar que parece não ter espaço para um senhor de cabelo grisalho. Mesmo assim, ele vestiu sua melhor roupa, calçou os sapatos engraxados e foi, com passos firmes e fé no coração, tentar mais uma vez. A esposa, Dona Lúcia, o abraçou antes de sair. Disse que ele já era um vencedor só por tentar. E era verdade. Porque em tempos de tanta pressa, onde o idoso é muitas vezes descartado como se fosse uma peça velha, ter coragem de disputar espaço é um ato quase revolucionário. Ele sabia que o preconceito estaria à espreita, mas também sabia da força que o movia. E essa força era maior que o medo. Ao chegar na empresa, respirou fundo. Sentiu o contraste, paredes brancas, recepção com cheiro de perfume caro, gente de blazer falando de metas e produtividade. Parecia um outro mundo. Mas ele não se intimidou. Levantou o queixo, puxou pela memória os anos em que liderou equipes e ensinou jovens que hoje estão no topo. Sabia que ainda tinham que ensinar e queria ser ouvido. Naquela manhã, a empresa não sabia, mas estava prestes a presenciar um daqueles momentos que mudam a forma como as pessoas encaram o tempo, a velhice, o trabalho e o respeito. A chegada de seu Joaquim não era apenas de um idoso atrás de emprego. Era de um símbolo. Uma lembrança viva de que nenhuma idade pode apagar o valor de uma trajetória. E, ainda que não soubesse, ele estava prestes a provocar uma reviravolta que ninguém imaginava. Era pouco antes das 9 quando a porta de vidro da empresa se abriu com um rangido sutil.
Os jovens candidatos, todos vestidos com roupas modernas e celulares nas mãos, ergueram os olhos ao mesmo tempo. E lá estava ele, seu Joaquim, o idoso de passos calmos, camisa social passada com zelo e um olhar sereno que parecia observar tudo com gratidão. Nenhuma pressa, nenhum nervosismo aparente. Apenas um homem que trazia mais história do que todos ali juntos. Os cochichos começaram antes mesmo que ele sentasse. "O que esse velho tá fazendo aqui?", sussurrou um rapaz de cabelo com gel. Uma garota riu e soltou: "Será que ele sabe mexer num computador?". O preconceito se disfarçava de piada, mas a intenção era clara: zombar, diminuir, excluir. Mesmo assim, Joaquim apenas olhou em volta e sorriu de leve. Não era a primeira vez que enfrentava aquele tipo de julgamento. E, infelizmente, talvez não fosse a última. Sentado em uma das cadeiras da recepção, ajeitou a pasta de couro envelhecida que carregava consigo há décadas. Ali dentro estavam seus certificados antigos, fotos de obras que supervisionou e até recortes de jornal sobre projetos que liderou. Era sua história de trabalho condensada em papel. Enquanto os outros exibiam currículos coloridos e bem feitos, ele confiava no que realmente importava: vivência e caráter. Um segurança mais velho, ao vê-lo, acenou com respeito. Era raro naquele ambiente, mas aconteceu. "Bom dia, seu Joaquim." "É pra entrevista, né?" Ele confirmou com um aceno e um sorriso calmo. Pequenos gestos assim têm o poder de mudar o clima de um lugar, ainda que discretamente. Afinal, quando se trata de respeito, ele não precisa ser gritado, basta ser sentido. Na parede, um letreiro piscava com a frase "Seja o futuro". Era irônico, considerando o que acontecia ali. Para muitos daqueles jovens, o futuro não parecia incluir pessoas como Joaquim. Mas ele sabia que o tempo ensina o que nenhuma faculdade oferece. Sabia que, em cada reunião que conduziu, cada funcionário que formou, havia deixado sementes que floresceram. Só não sabiam disso ainda. O drama da cena não era explícito, era sutil. Estava nos olhares atravessados, nas risadinhas abafadas, no desconforto de quem não sabe lidar com quem rompe o padrão. Para eles, ele era apenas um idoso fora de lugar. Mas para ele, aquilo era mais uma oportunidade de provar que a idade não define valor. Que nem o preconceito mais cruel pode apagar o brilho de quem construiu sua vida com esforço. "Tem certeza que está no lugar certo, senhor?", perguntou uma recepcionista, com um sorriso forçado. Ele respondeu com gentileza: "Tenho sim, minha filha. Vim para a entrevista." Ela hesitou, olhou novamente a ficha, e o conduziu até a sala de espera. O corredor era longo, moderno, e por mais que ele fosse o único ali de cabelos brancos, caminhava como quem carregava uma missão. E talvez carregasse mesmo. Enquanto os outros atualizavam redes sociais e faziam stories, Joaquim olhava para a frente, em silêncio. Não era a tecnologia que o intimidava, era o julgamento apressado, a impaciência com o tempo do outro, o desrespeito com a história alheia. E nesse silêncio, havia mais força do que em qualquer discurso barulhento. Mal sabiam eles que aquele senhor estava prestes a mudar o rumo daquela manhã de forma inesperada. Na recepção, o ambiente parecia pesar mais a cada minuto. Os olhares irônicos se multiplicavam como se o simples fato de um idoso estar ali fosse uma afronta. Um rapaz de óculos escuros soltou em voz alta: "Deve ter se perdido, coitado." A frase cortou o ar como navalha, mas seu Joaquim nem piscou. Sentado ereto, mãos entrelaçadas sobre o colo, ele parecia impermeável ao veneno disfarçado de humor. As piadinhas continuavam, agora com mais confiança, como se zombar de um senhor fosse parte do processo seletivo. "Será que ele sabe o que é uma planilha?", debochou uma moça com um blazer colorido, arrancando risos dos que estavam ao redor. O preconceito, nesses momentos, veste roupa de moda, carrega diploma e sorri com dentes perfeitos. Mas a falta de respeito, essa não tem maquiagem que disfarce. E Joaquim, por dentro, conhecia aquele roteiro de drama melhor do que ninguém.
Seu Joaquim encarava tudo com um olhar calmo, mas observador. Ele via mais do que deixava transparecer. Percebia a forma como evitavam contato visual, como alguns se afastavam sutilmente, como se sua presença fosse incômoda. Esse tipo de preconceito silencioso, o que não se grita mas se sente, é o que mais machuca. É o tipo que transforma um ambiente de trabalho num tribunal cruel, onde a idade vira sentença. Enquanto os mais jovens conversavam sobre seus cursos de marketing digital, intercâmbios e experiências em startups, Joaquim revia mentalmente os projetos que entregou sem um erro, as crises que administrou com sabedoria, e os trabalhadores que acolheu quando mais precisaram. Ali, ninguém perguntava por sua história. Só julgavam o tempo que ela levou para ser construída. E isso dizia muito mais sobre eles do que sobre ele. Na parede de vidro, seu reflexo misturava passado e presente. A camisa limpa, mas antiga. O sapato engraxado, mais gasto. Era como se a imagem dissesse: esse homem não se veste para impressionar. Ele se veste com respeito. E de fato, havia uma elegância no jeito como ele carregava sua trajetória. Algo que não se aprende em cursos, mas em décadas de trabalho honesto. O preconceito ali não era apenas com a idade. Era com o que ela representava: paciência, experiência, resistência. E isso incomoda quem tem pressa para tudo. No fundo, o drama maior daquela sala não era o idoso tentando um emprego. Era uma geração que se esqueceu de ouvir. Que se esqueceu que sabedoria não se mede por número de seguidores, mas por quantidade de vidas que você já impactou. Mesmo assim, Joaquim não demonstrava mágoa. Era como se tivesse aprendido, com o tempo, a filtrar as ofensas e segurar apenas o que importa. Afinal, não era a primeira vez que o julgavam pela aparência. Já fora confundido com um pedinte, com um carregador, com qualquer coisa, menos com um líder de equipe experiente. Mas isso nunca o parou. O trabalho o moldou, mas foi o respeito que o sustentou. E ali, mesmo cercado por olhares frios, ele se mantinha de pé. Sabia que a entrevista se aproximava, e com ela viria a verdadeira prova. Não apenas de conhecimento técnico, mas de resistência emocional. Ele já havia enfrentado muitas obras difíceis na vida. Só não esperava que, naquela manhã, a construção mais desafiadora seria a do seu próprio valor aos olhos dos outros. Quando a porta da sala de entrevista se abriu, seu Joaquim levantou com calma, ajeitou a gola da camisa e caminhou com a dignidade de quem já enfrentou dias piores. 3 jovens recrutadores o esperavam atrás de uma mesa minimalista, todos bem vestidos, sorridentes, mas não pelos motivos certos. Era aquele tipo de sorriso que carrega julgamento por trás dos dentes brancos. O preconceito, ali, não precisava de palavras. Bastava o olhar de desdém. Pode se sentar, senhor. Joaquim né, disse um dos recrutadores, com tom paternalista. Ele se sentou, firme, e respondeu com um simples sim senhor. O outro, com um tablet na mão, foi direto ao ponto. O senhor sabe usar computador? A pergunta veio carregada de ironia, quase como uma provocação velada. Era como se a idade anulasse qualquer possibilidade de aprendizado ou competência. E o drama da cena se intensificava. Outro rapaz, o mais sarcástico do trio, resolveu ir além. Não acha que já passou da hora de descansar? A aposentadoria tá aí para isso. Seu Joaquim manteve o olhar fixo, sereno. Não era a primeira vez que confundiam idade com limitação. Já tinha ouvido aquilo até de familiares. As perguntas seguintes vieram rápidas, curtas, agressivas. O senhor se atualizou nos últimos anos. Como pretende lidar com metas agressivas? Parecia menos uma entrevista e mais uma sessão de teste de paciência. Mas Joaquim conhecia bem aquele tipo de pressão. Já negociou com fornecedores teimosos, já lidou com crises em obras atrasadas, e principalmente, já precisou manter a cabeça fria quando o mundo parecia desabar. A cada resposta que ele dava com calma, eles trocavam olhares entre si, como se rissem mentalmente.
Era visível que não esperavam escutar. Apenas cumprir protocolo. Um deles comentou: a gente busca gente moderna, com energia. Sabe como é, né? Joaquim apenas assentiu. Sabia que por trás daquela cortina bonita de palavras, o que existia era puro preconceito. O drama da situação se intensificava a cada segundo. Mesmo sendo um idoso, com décadas de trabalho nas costas, ainda precisaria provar seu valor diante de meninos que, talvez, nunca tivessem liderado nem o próprio orgulho. Mas Joaquim não recuava. A aposentadoria podia ter sido imposta pelo tempo, mas o espírito de liderança ainda pulsava forte. Era ali, naquela sala fria e iluminada por telas, que ele mostraria que o respeito não é gerado por juventude, mas por caráter. Por dentro, ele se lembrava das noites em claro resolvendo problemas de última hora, das vezes em que bancou os salários dos funcionários do próprio bolso, das vezes em que foi chamado para reerguer empresas à beira do colapso. Mas eles não sabiam disso. Estavam ocupados demais contando anos, em vez de ouvir experiências. Um dos recrutadores cruzou os braços e lançou, com um sorriso forçado: seu Joaquim, o senhor já liderou alguma equipe com foco em inovação? A pergunta veio com veneno escondido, como quem diz: você não combina com isso aqui. O preconceito continuava travestido de curiosidade profissional. Mas era claro que ninguém ali queria ouvir uma resposta real, queriam apenas confirmar a ideia que já tinham formado, a de que um idoso não serve para ambientes modernos. O mais jovem do trio mexia no tablet, distraído, enquanto Joaquim falava. Outro digitava algo no notebook sem nem olhar para ele. E o terceiro franzia a testa com tédio, como se o simples ato de ouvir fosse um fardo. Eles riram quando ele mencionou que ainda usava papel para anotar coisas importantes. Um deles chegou a dizer: é bem raiz, né? Aqui somos mais do mundo da nuvem. A piada arrancou sorrisos. Mas Joaquim apenas respondeu: raiz sustenta a árvore. Sem raiz, a copa cai com o primeiro vento. Houve um breve silêncio, mas logo retomaram a zombaria. Em certo momento, um deles disse em tom de brincadeira: o senhor devia dar palestras para escolas, não tentar vaga aqui. O outro completou: a gente precisa de quem traga resultado, energia, o senhor entende, né? Era a tentativa de empurrar sua experiência pro canto, como se fosse relíquia. A aposentadoria parecia, para eles, sinônimo de inutilidade. Mas Joaquim sabia que cada ruga no seu rosto era uma medalha, e não um motivo para ser descartado. O drama ali não era sobre tecnologia, nem sobre perfil profissional. Era sobre exclusão. Uma exclusão feita com sorrisos, com palavras educadas, mas carregadas de veneno. Ele se lembrava de quando, há 30 anos, contratou um rapaz desacreditado por todos e o ensinou a liderar. Aquele jovem virou diretor de uma grande empresa, e até hoje manda mensagens de agradecimento. Nenhum dos que estavam ali imaginava que Joaquim já transformou vidas com o que sabia. Mas como iriam saber, se estavam ocupados demais julgando o cabelo branco? O tom dos entrevistadores era de superioridade disfarçada de empatia. Aquela falsa preocupação que mais humilha do que acolhe. A gente entende sua vontade, seu Joaquim, mas talvez o senhor se encaixe melhor em outra vaga, mais leve, disseram. Era como se estivessem fazendo um favor ao poupar o esforço de um idoso cansado. Mal sabiam que ele já moveu montanhas com menos força do que tinha agora. Mesmo diante de tudo isso, ele não levantou a voz. Não abaixou a cabeça. Só ajeitou a pasta sobre o colo, respirou fundo e, com uma serenidade que só o tempo ensina, preparou-se para responder. Mas não com palavras de raiva, e sim com a verdade. Com a força de quem viveu o que poucos viveram. E foi então que o clima na sala começou a mudar, sem que ninguém percebesse de imediato. Depois de tantos olhares tortos e perguntas carregadas de desprezo, seu Joaquim endireitou a postura na cadeira, como quem se recusa a sair menor do que entrou. Seus olhos buscaram um por um ali, e com uma voz firme, sem pressa, sem raiva, começou a falar. Durante 40 anos, eu trabalhei liderando obras e projetos pelo país. Treinei gente que hoje é referência.
E não fiz isso com computador. Fiz com escuta, com respeito, com trabalho duro. A sala ficou em silêncio. Nem o som do teclado foi ouvido. Um dos rapazes parou de digitar no meio de uma frase. Eu já reconstruí empresas falidas, formei equipes do zero, enfrentei greves, crise econômica e atraso de salário sem deixar nenhum funcionário na mão. A voz de Joaquim não tremia. Era o tipo de firmeza que não se aprende em palestra. Era experiência, aquela que não vem com certificado, mas com cicatriz. Ele olhou para as mãos. Essas mãos aqui já carregaram cimento e resolveram problemas que não tinham solução no papel. E mesmo depois da aposentadoria, nunca parei. Sabe por quê? Porque o trabalho me deu propósito. Me deu identidade. Pausou por um segundo. E agora, com minha esposa doente, o dinheiro que sobra da aposentadoria não dá nem para os remédios. Eu tô aqui, sim, por necessidade. Mas tô, principalmente, porque ainda tenho o que ensinar. Um dos entrevistadores engoliu seco. O outro desviou o olhar. Era como se a presença daquele idoso começasse, finalmente, a ter peso real ali dentro. Joaquim continuou: não venho pedir piedade, nem caridade. Vim porque acredito que ainda posso somar. Vocês falam em energia, em resultados. Pois saibam que não há energia maior do que a de um homem que levanta todo dia para cuidar de quem ama. Aquele que havia feito a piada sobre dar palestras em escolas agora não dizia uma palavra. Joaquim, sem levantar a voz, havia quebrado a parede do preconceito. Palavras simples, mas carregadas de verdade. Eu posso não entender todas essas ferramentas novas, mas aprendo rápido. Aprendi com tijolo, com vento, com queda. Não me subestimem porque tenho rugas. Subestimem quem se acha pronto demais. A fala dele não era de coitadismo, era de poder. Poder de quem sobreviveu à dureza da vida sem perder a gentileza. Respeito, meus senhores, não se pede. Se demonstra. E não tem idade para isso. A frase caiu na sala como um peso. Era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Todos sabiam que aquela entrevista já tinha saído do script. Um dos jovens tentou esboçar uma pergunta, mas Joaquim levantou a mão com leveza. Eu só queria ser ouvido. E agora que fui, posso dizer com certeza, talvez essa vaga não seja para mim. Mas esse momento foi para vocês. Porque às vezes, a gente precisa ouvir histórias que não vêm de livro. Vêm da vida. O silêncio, agora, era de respeito. Com um último olhar para os três, ele disse: capacidade não tem idade. E a aposentadoria que vocês tanto mencionaram, ela não impede ninguém de sonhar, nem de lutar. A atmosfera da sala havia mudado completamente. Era como se a verdade, quando dita com humildade, tivesse limpado o ar. E sem saber, seu Joaquim havia acabado de ensinar a lição mais valiosa que aqueles jovens aprenderiam naquele ano. Ele terminou dizendo: não esqueçam que vocês também vão envelhecer. E de coração eu espero que após aposentados, vocês não dependam de entrevistas com jovens que o julguem pelos seus cabelos brancos. A sala, antes cheia de deboche e desatenção, agora estava tomada por um silêncio espesso. Um dos entrevistadores, antes tão seguro de si, mordeu o lábio inferior e abaixou a cabeça. O outro cruzou os braços, mas não por autoridade, era um gesto de defesa, como quem tenta se proteger de uma verdade que o atingiu. A fala do idoso tinha deixado marcas invisíveis. Seu Joaquim permanecia sereno, como quem sabia que não precisava de gritos para ser ouvido. Ele não era só um candidato à vaga de trabalho, era um espelho. Um reflexo de tudo que aquelas pessoas precisavam repensar. Joaquim não queria humilhar ninguém. Seu único objetivo era mostrar que experiência não deve ser encarada como atraso, mas como bagagem. E que, se existe uma falha na juventude, ela não está na idade, está na pressa de esquecer o que já foi vivido. O silêncio durou tanto que parecia constrangedor. Mas não era. Era necessário. Era o tipo de pausa que antecede a mudança. Um dos entrevistadores respirou fundo, tentando encontrar palavras. Seu Joaquim, eu não sabia, mas parou. Não havia o que dizer.
Porque quando se comete uma injustiça embalada por boas maneiras, o que mais dói é perceber que a crueldade foi silenciosa e educada. Nesse instante, a porta da sala se abriu. Um leve render e passos firmes ecoaram. Era a diretora da empresa, que ouvirá tudo do lado de fora. O olhar dela era outro, misto de surpresa, emoção e reconhecimento. Caminhou até a frente da mesa e olhou diretamente para Joaquim. Havia um nó na garganta dela. E em seus olhos, aquele brilho que aparece quando a memória encontra gratidão. Ela se aproximou lentamente, encarando os recrutadores em silêncio, como quem queria dizer muita coisa sem precisar de uma palavra. Então olhou para Joaquim e disse: "Eu conheço o senhor. Eu fui sua estagiária há mais de 20 anos atrás. O senhor me ensinou mais do que qualquer curso." A sala, antes cheia de arrogância, agora estava carregada de humildade. Era como se o tempo tivesse virado o jogo com uma só jogada. Todos se calaram novamente. Mas dessa vez, não por vergonha, e sim por respeito. Um respeito verdadeiro, que brota não da hierarquia, mas da verdade nua. Joaquim não sorriu. Apenas assentiu, com a simplicidade de quem não precisava provar mais nada. E mesmo que ainda faltasse uma resposta final, todos ali sabiam que aquela entrevista já havia terminado. Só que o resultado não seria como ninguém havia previsto. A diretora parou ao lado de Joaquim e colocou a mão em seu ombro com carinho. "Muito do que essa empresa é hoje, deve ao que aprendi com o senhor anos atrás." Os 3 recrutadores pareciam menores diante da cena. Aquilo não era apenas um reencontro, era uma aula viva sobre respeito. E o que antes era drama silencioso, agora se tornava lição escancarada diante de toda a sala. Ela se virou para a equipe e disse com firmeza: "Antes de contratar por currículo, precisamos aprender a enxergar a alma das pessoas. Essa empresa existe por causa de gente como ele." Um deles tentou se justificar, gaguejando palavras vazias, mas ela não permitiu. "Não há desculpa para desrespeito." Joaquim, com sua postura tranquila, interrompeu: "Não precisam brigar. Eu vim aqui para somar, não para separar." Ele sorriu leve, como quem carrega a sabedoria de décadas. "Mas não acho que posso aceitar trabalhar aqui. Seria incoerente com tudo que acredito." A diretora entendeu na hora. Sabia que aquele ambiente ainda precisava amadurecer muito para merecer alguém como ele. E mesmo assim, ofereceu algo inesperado. "Tenho um amigo, dono de uma empresa em Salvador. Ele me pediu indicações de alguém confiável, com experiência e pulso. Alguém com sua história." Entregou seu cartão pessoal a Joaquim. "Vou te apresentar pessoalmente. Ele vai saber te ouvir." Era o reconhecimento que não veio com aplausos, mas com atitude. Porque, às vezes, o maior gesto de respeito é abrir portas, e não apenas pedir desculpas. Joaquim levantou-se. Pegou sua pasta, ajeitou a camisa e olhou mais uma vez para os rapazes. "Capacidade não tem idade. E respeito, meus filhos, não se aprende com diploma, mas com exemplo." Foi embora sem pressa, com passos firmes e cabeça erguida. O idoso que havia sido ridicularizado agora era a figura mais admirada daquele lugar. Um exemplo vivo de que a dignidade nunca se aposenta. Na recepção, os olhares eram outros. A moça que antes havia rido, agora o observava em silêncio, quase com remorso. O segurança abriu a porta com um cumprimento mais demorado. Era como se todos ali tivessem sido tocados, mesmo que por poucos minutos, por algo raro, a consciência. E a verdade é que algumas pessoas passam a vida toda buscando mudar o mundo, enquanto outras o fazem apenas sendo quem são. Quando Joaquim saiu do prédio, sentiu o sol quente bater no rosto. Respirou fundo. Não saiu com o emprego, mas com algo ainda mais valioso: o respeito que arrancou dos que tentaram diminuí-lo. E mais do que isso, saiu com a certeza de que sua jornada ainda estava longe do fim. Porque o trabalho, para ele, nunca foi só uma fonte de renda. Foi sempre uma extensão da alma.
E naquele dia, ele provou que nem o preconceito, nem a aposentadoria, nem a arrogância dos mais jovens seriam capazes de apagar sua história. Porque quando se tem uma vida construída com esforço e verdade, cada palavra vira tijolo. E agora, me conte nos comentários o que você achou. Joaquim deveria ter aceitado o emprego? Me conte o que você pensa. Se inscreva no canal se não for inscrito e, por favor, deixe seu like. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima!